Hoje, eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus com o tema A Mãe Celestial, Nova Jerusalém e a Família Celestial completa. Quando olhamos ao nosso redor, vemos muitas igrejas interpretando mal uma informação da Bíblia. Erroneamente pensam que não há Deus Mãe. A Bíblia nos diz claramente que temos Deus Mãe, bem como Deus Pai. Não é preciso que nos digam que devemos ter fé em Deus Pai, mas Deus testifica claramente através da Bíblia que nós devemos ter fé em Deus Mãe também. Se nós tratarmos essa questão sem o devido cuidado, cairemos e seremos deixados para trás no caminho ao céu. E não poderemos ter a alegria da fé apenas vindo para uma reunião na igreja. E mesmo que venhamos a comparecer a uma reunião, nunca poderemos dar glória a Deus, nem percorrer o caminho correto da verdade. Assim, eu gostaria de compartilhar com vocês a verdade sobre Deus Mãe, que Deus Pai nos ensinou. O que teria acontecido se não pudéssemos encontrar a Mãe Celestial? A conclusão da nossa salvação realmente depende de Deus Mãe? Nós devemos cuidadosamente estudar sobre esses assuntos. Quando estudamos os 66 livros da Bíblia, esse fato não nos mostra que somos a família celestial? Se a família celestial estiver completa, quem deve compor a família? Deve haver um pai, seus filhos e uma mãe. Assim, a família pode estar completa. Hoje, muitas igrejas chamam Deus de Pai. O título Pai é usado em casa, em nenhum outro lugar, como no local de trabalho. Por que vocês acham que Deus nos deixa chamá-lo de Pai, título que é usado em uma família? Nós precisamos pensar sobre isso seriamente. Como a Bíblia e todos os ensinamentos de Deus são verdadeiros, nós nos referimos a eles como verdade, certo? O ensinamento que Deus nos permite chamá-lo de Pai é um verdadeiro ensinamento. Se Deus fosse um tio para nós e nos ensinasse a chamá-lo de Pai, isso com certeza seria um ensinamento errado. Ele nos disse para chamá-lo de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Então, somente seus filhos podem chamá-lo de Pai. Ninguém pode chamá-lo de Pai, exceto seus filhos. Deve existir os seus filhos. Foi por isso que Deus escreveu sobre todos esses relacionamentos muito claramente, em detalhe, na Bíblia. Por essa razão, nós chamamos Deus de Pai e chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs na igreja. Isso não é apenas um dos títulos. Como nós somos realmente irmãos e irmãs, chamamos uns aos outros de irmão ou irmã, certo? Outras igrejas nos imitam neste ponto. Contudo, quem mais é necessário para nos tornar em uma família completa? Deve haver uma mãe. Se nós chamamos Deus de Pai e uns aos outros de irmãos e irmãs e negamos a existência de Deus Mãe, isso é realmente contraditório. Assim, os 66 livros da Bíblia claramente apontam essas coisas. Hoje, vamos gravar em nosso coração que os livros da Bíblia ensinam que podemos voltar ao céu somente quando o céu perdido, o Pai,
e a Mãe Celestiais perdidos, e os irmãos e irmãs perdidos se reunirem na Terra. Assim, vamos pensar profundamente sobre o título do sermão: A Mãe Celestial Nova Jerusalém e a Família Celestial Completa. Vamos ter em mente também que aqueles que não encontraram a Mãe não podem fazer parte da Família Celestial Completa. A partir de agora, vamos confirmar os ensinamentos da Bíblia um por um. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Foi dito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. No livro do Apocalipse, contém muitas chaves importantes do Evangelho. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 4, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu fizeste o quê? Tu criaste. Isso mostra que Deus criou todas as coisas e que não há nada que Ele tenha criado sem a sua vontade. Então, vamos pensar sobre isso. Deus criou a terra, todos os pássaros que voam no céu, os peixes do mar, os animais do campo e toda a humanidade. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou sua vontade nelas. Então, no que consistia a vontade de Deus ao criar todas as coisas? Ele criou um mundo visível, tendo como cópia o mundo espiritual. Pessoal, vocês lembram dos versículos que falam sobre isso na Bíblia? Onde está o versículo que diz: Ele criou o mundo visível, de acordo com o mundo espiritual? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. E onde mais? Nós podemos ler sobre isso no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de quem? A nossa imagem. Pessoal, Deus, que é referido como nossa aqui, é um ser espiritual ou um ser físico? Deus em espírito disse: façamos o homem à nossa imagem, e fez o homem físico. Adão com masculinidade e Eva com feminilidade foram criados exatamente à imagem de Deus. Tudo o que Deus fez foi copiar sua imagem no Adão e na Eva. A imagem de quem, Adão, com masculinidade, foi criado? Ele foi criado à imagem de Deus Pai, que possui masculinidade. Que tal Eva? Eva foi criada à imagem de Deus Mãe com feminilidade. Assim Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Então, não é óbvio, até a essa altura, que existe Deus de imagem masculina e Deus de imagem feminina? Toda a humanidade chama Deus de imagem masculina de Deus Pai. Então, do que devemos chamar Deus de imagem feminina? É claro, nós devemos chamá-la de Deus Mãe. Se não entendermos este fato escrito nos 66 livros da Bíblia, não podemos encontrar o Pai e a Mãe respondendo ao seu chamado, direcionado à humanidade. Toda a humanidade deve ouvir a voz do nosso Pai e da nossa Mãe. Nós devemos escutar a voz do nosso Pai e da nossa Mãe e retornar a eles, sabendo reconhecer corretamente suas vozes. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o que Deus disse? O Espírito e a noiva dizem: o quê? Então, simplesmente, eles dizem: vem. Quão simples é!
Ninguém pode deixar de ir ao Espírito e à noiva, por não compreender a palavra vem. Os filhos de Deus são capazes de entender isso e ir aos braços do pai e da mãe. Contudo, aqueles que não são filhos de Deus ouvirão a voz como trovão e relâmpago, ainda que sejam emitidas vozes. Eles se perguntarão se é a voz de um anjo. Nós todos devemos reconhecer corretamente a voz do nosso pai e da nossa mãe e retornar aos seus braços, e devemos proclamar a glória de Jerusalém ainda mais poderosamente. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Porque Deus, o vosso, quem? Deus se referiu a si mesmo como nosso Pai. O vosso Pai sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. No versículo 9 está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Baseado em todos os ensinamentos da Bíblia, nós podemos concluir que Deus é claramente nosso Pai. Contudo, somente quem é qualificado para chamar Deus de Pai? Somente os seus filhos. E Deus disse que aqueles que estão na verdade da nova aliança são reconhecidos como filhos celestiais. Vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso, o quê? Pai. E vós sereis para mim, o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem escreveu a segunda epístola aos Coríntios? O apóstolo Paulo escreveu. Então o que o apóstolo Paulo e todos os membros da igreja primitiva guardaram, de acordo com a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11? Todos eles guardaram a Páscoa. E o que os membros femininos da igreja primitiva usavam em sua cabeça? Elas colocavam um véu em sua cabeça. E o que os membros guardavam? Eles guardavam o sábado regularmente. A Bíblia diz que tais pessoas se tornam em quem? Em filhos de Deus. Deus disse: eu serei o seu pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Simplesmente falando, aqueles que estão na nova aliança são filhos de Deus. Deus coloca seu selo sobre eles. Assim, Deus nos ensinou que Deus é o Pai do nosso Espírito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e que nós somos os filhos de Deus na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. Então, quem mais precisa estar aqui para que a família celestial esteja completa? A mãe precisa estar. Contudo, as igrejas do mundo creem na existência da Mãe Celestial? Não. Então, o que a Bíblia diz sobre essa situação? O que Deus nos ensina sobre esse assunto? Há tempos em que os pensamentos e opiniões da maioria são importantes. Mas, quando se trata da palavra de Deus, nós devemos obedecê-la absolutamente, palavra por palavra. Vejamos a epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é, quem? A qual é nossa mãe. Esse versículo está claramente na Bíblia. Existe Deus Pai, seus filhos, e quem mais? A Mãe Celestial também existe na família celestial. Nós tínhamos uma família celestial assim, completa. Contudo, nós fomos tentados por Satanás e fomos lançados para a terra. Nosso Pai foi crucificado, derramando seu precioso sangue para que possamos ser perdoados de nossos pecados. Nossa Mãe Celestial apareceu nesta última época e está nos chamando
Ela nos guia para a fonte da água da vida e lava nossos pecados, para que possamos nos tornarem santos e divinos. A respeito disso, nós devemos nos lembrar da palavra que diz: por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Acima de tudo, nós precisamos compreender que Deus colocou a imagem do que tem no reino dos céus nas coisas dessa terra, que são cópias. Nosso Deus nos mostrou seus estados espirituais através de Adão e Eva ao dizer: a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e criaram homem e mulher. E também está escrito: as coisas da terra são uma figura e sombra das coisas celestes. Vamos verificar isso através da Bíblia. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, Deus disse: os quais ministram em, o quê? Em figura e sombra das coisas celestes. Não apenas o santuário, mas também as coisas da terra são o quê? São uma figura e sombra do que está no céu. Em outras palavras, o mundo que Deus criou para que vejamos o mundo invisível é nossa aldeia global, onde estamos vivendo. Assim, quando vemos todas essas coisas, não deveria existir Deus Mãe? Ela deve existir. Isso significa que teremos uma família celestial completa com a existência de Deus Mãe, bem como de Deus Pai. Em outras palavras, Deus criou a Terra, o mundo, da terceira dimensão, refletindo nele o mundo da quarta e da quinta dimensão. Então, vamos pensar sobre nossa família física. Há apenas o pai e os filhos na família? Se existe o pai e seus filhos, quem mais deve existir? Deve existir a mãe. A mãe dá vida a seus filhos. Um lugar sem uma mãe não pode ter vida, nem felicidade e paz. Assim, eu gostaria de olhar com vocês o livro do Gênesis, capítulo 1, bem como a Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Quando entendemos que Deus reflete as coisas do mundo da quarta e da quinta dimensão no mundo da terceira dimensão, a Terra, nós chegamos a entender completamente por que Deus Mãe está conosco. Vejamos o capítulo 1, versículo 26. Foi dito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nossa imagem aqui é a imagem física do mundo da terceira dimensão, ou a imagem espiritual do mundo da quarta e da quinta dimensão? Aqui se refere à imagem espiritual. Nossa imagem jamais será a imagem física, e sim a espiritual. Façamos o quê? Façamos o homem à nossa imagem, diz a Bíblia. Adão e Eva eram reflexo da imagem de Deus. Certo? Não podemos separar o mundo físico do mundo espiritual. Eles são muito próximos. A humanidade é um reflexo para nós vermos a nossa imagem de Deus. Então, Adão e Eva aqui não seriam o primeiro homem e a primeira mulher criados na Terra? Vamos continuar com o versículo 27. Se lermos o versículo 27, diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Façamos a nossa imagem. Adão e Eva foram criados por Deus depois de Ele dizer: vamos criar a imagem física do homem como reflexo da imagem espiritual. Assim, sendo, a humanidade tem chamado a imagem masculina de Deus Pai.
por um longo tempo. Então, quem, obviamente, é a imagem feminina de Deus? Ela é a nossa Mãe Celestial. Assim o apóstolo Paulo expressou na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é quem? Foi dito, ela é nossa mãe. Livre significa não está atada, nem presa a nada. Não é apenas Deus que pode ficar na posição de ser livre acima de todas as coisas, mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem? Nossa mãe. Mas o mundo não conhece, ainda que esteja claramente registrado aqui. Eles chamam Deus de Pai, mas quando nós dizemos que há também Deus Mãe, eles nos consideram estranhos. Na verdade, eles têm uma crença errada. Nós somos tão abençoados pelo Pai e a Mãe terem aberto nossos olhos espirituais, ouvidos e coração, e nos permitiram conhecer Deus corretamente. Reconhecer Deus é o caminho mais importante e curto para a salvação. O núcleo é conhecer Deus corretamente. Nós não devemos viver uma vida de fé ao reconhecer Deus corretamente e servir Deus como nosso Pai e nossa Mãe com respeito. Quando o apóstolo João teve a visão sobre Deus Pai e Deus Mãe, havia vida eterna para todos quando a humanidade alcançava Deus Pai e Deus Mãe. Foi mostrado que a salvação nesta última época do Espírito Santo é dada para aqueles que conhecem Deus corretamente e alcançam a Deus Pai e Deus Mãe. Então Deus permite o presente precioso da água da vida a eles. Vejamos a visão do apóstolo João no livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o versículo 17. Foi dito: o Espírito e a noiva dizem, vem. O que as palavras, o Espírito e a noiva dizem, significam? Não significam que o Espírito e a noiva existem ou não. Não podemos saber que eles certamente existem? Então, quem é o Espírito? De acordo com a Trindade, ele é Deus Pai. Quem é, claramente, a noiva? Ela é nossa mãe. O Pai e a Mãe Celestiais dizem algo. O que eles nos dizem para fazer? Deus disse a Josué, marchem ao redor da cidade de Jericó, uma vez por dia, por 6 dias. Ao 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, e todo o povo grite em alta voz. Quando Josué fez de acordo com as palavras de Deus, o muro de Jericó caiu diante dos israelitas. Os israelitas conseguiram a vitória e puderam conquistar Canaã, terra que mana leite e mel. Se nós fazemos como Deus nos diz para fazer, tais coisas incríveis acontecem. Coisas inimagináveis serão cumpridas e, na verdade, elas estão ocorrendo. No livro do Apocalipse, capítulo 22, o que Deus diz a toda a humanidade? Quais palavras Deus pronunciou? Deus disse, vem. Em direção a quem? Ao Espírito e à noiva. Assim, toda a humanidade deve fluir para onde o Pai e a Mãe celestiais habitam, a fim de receber a água da vida e percorrer o caminho para a vida eterna. O Espírito e a noiva estão agora chamando todas as pessoas ao redor do mundo para vir, para que essas pessoas possam receber a salvação. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A Bíblia nos diz que aqueles que comparecem diante de Deus Pai e Deus Mãe serão preenchidos com a água da vida e receberão a salvação e o eterno reino dos céus. Se vocês virem o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, apenas quem pode nos dar a água da vida? Além disso, se vocês virem o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, apenas quem pode fazer isso? Somente Deus pode nos dar
a água da vida. Quando vocês leem um livro, onde está a conclusão do livro? Está no fim do livro. Nós devemos examinar cuidadosamente o final da Bíblia. O que o final da Bíblia diz para vocês fazerem? Quando o Espírito e a noiva chamam toda a humanidade para vir, nós todos devemos seguir sua voz. E se as pessoas seguirem ensinamentos falsos, como eu não posso crer na noiva e eu não posso crer na Mãe Celestial, tais pessoas, infelizmente, terminarão no inferno eterno. A Bíblia diz isso. Essa é a última chance dada à humanidade. Nós somos os pecadores que foram tentados por Satanás e, consequentemente, expulsos do céu. A salvação na época do Espírito Santo é o último presente e chance dada a nós, pecadores. E isso se resume à palavra vem, que o Espírito e a noiva dizem. Isso significa que a salvação eterna será dada a quem quer que venha a Sião, onde o Espírito e a noiva habitam, ouvindo sua voz, não é? Agora, se ficarmos firmes até o fim, em Sião, e obedecermos os ensinamentos de Deus até o fim, para onde nós seremos guiados? Foi dito que Deus nos guia à cidade santa, a Jerusalém celestial, que não é qualquer um que pode entrar, certo? Não há morte, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza no céu. A Bíblia nos mostra que em tal mundo glorioso, nós desfrutaremos da vida eterna, da felicidade e reinaremos para sempre. Irmãos e irmãs, para este futuro incrível, a mãe está trabalhando nos bastidores. Quando os filhos discutem entre si em uma família, quem medeia entre eles? A mãe é quem faz. Ela acalma um filho e entende a situação do outro filho. Não há paz sem a mãe. Sem a mãe, o mundo estará cheio de pessoas egoístas que apenas pensam em si mesmas. Tudo bem fazer isso se eu não sofrer nenhuma perda, ainda que cause danos a outros. Com a mãe, no entanto, tudo será pacífico, harmonioso e ordenado. Quão gloriosos e abençoados somos por ter encontrado a Mãe Celestial em Sião? No livro do Apocalipse, capítulo 21, podemos ver que um anjo disse ao apóstolo João: mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e mostrou a ele uma visão da cidade de Jerusalém. Quão ansioso João deve ter ficado em saber mais sobre a noiva. Mas que tal nós? Agora nós vemos a Mãe Celestial e conversamos com ela face a face, e ouvimos a voz da Mãe diretamente, quando ela ora por bênçãos para nós. Quanta inveja João deve ter de nós. Pedro, Paulo, Noé, Abraão, Moisés, todos eles eram tão incríveis. Não importa quão incríveis eles não receberam a chance de ver a mãe pessoalmente. Existe alguma outra geração que viu a mãe pessoalmente e escutou diretamente as palavras de bênçãos da mãe, tão frequentemente como nós hoje em dia? Ultimamente, somos pessoas abençoadas. Nós somos realmente abençoados, mas se não compreendermos completamente quão abençoados somos, chegaremos a invejar o apóstolo Paulo, Pedro, Noé e Moisés. Eles devem ter inveja de nós que estamos vivendo nesta época. Vamos pensar cuidadosamente sobre nossa situação e posição. A mãe está percorrendo conosco e nos carregando. Nós estamos vivendo em uma época onde a própria mãe ora por nós. Nós nunca devemos perder essa bênção. Eu peço seriamente a todos vocês, irmãos e irmãs de Sião, que façam o seu melhor para pregar o Evangelho ao mundo inteiro, sob a orientação da mãe, carregando fielmente seus papéis dados por Deus. De quem nós precisamos absolutamente para que a família celestial possa estar completa? Nós precisamos absolutamente
da Mãe Celestial Nova Jerusalém. O mundo sem a Mãe é um lugar incompleto. Deus está conosco nesta terra para nos guiar ao mundo perfeito. Eu dou graças ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por estarem conosco. Eu também dou graças a vocês, nossos membros da família celestial em Sião. Nunca abandonemos esse caminho abençoado e tenhamos orgulho do fato de sermos filhos de Deus aonde quer que vamos. Sejam confiantes diante de todos. Vamos ter orgulho de ser os filhos da Mãe Celestial e os filhos e filhas do Pai Celestial. Não é tão glorioso oferecer culto juntos aqui, hoje, como filhos da Mãe Celestial? Essa alegria gloriosa, esse tempo abençoado. Apenas pensem, Paulo nos inveja, Moisés nos inveja, Noé nos inveja, Abraão nos inveja. Nós nunca devemos nos esquecer do quão abençoados somos. Eu peço seriamente a todos vocês que deem mais graças e maior glória e louvor ao Pai e à Mãe, nesta abençoada hora de hoje. Espero que vocês tenham recebido muita graça através desse sermão. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.